Existe um passo a passo, existe um método para essa mulher conseguir reprogramar a mente dela? Como é que funciona isso? Sim, existe. Vamos pensar assim que a nossa mente é uma casa. Existe a parte da mente que é consciente, é racional, a gente segue regras, a gente sabe o que pode e o que não pode, e a gente aplica isso na vida. Essa é a nossa parte consciente, né, da mente. E existe a parte do subconsciente que é mais nosso lado emocional. Vamos pensar que nessa casa existe um quartinho, que é o quartinho da bagunça, que é o subconsciente. Por que eu chamo de bagunça? Porque às vezes tem um monte de coisa lá que não serve para nada a não ser atrapalhar, ocupar espaço. Tá bagunçado. E isso pensa que desde a sua infância, tudo que você aprendeu de bom e de ruim tá nesse quartinho. E às vezes no meio dessa bagunça tem uma coisa lá que foi um aprendizado ruim. E ele tá lá, enquanto não for removido de lá, vai ficar lá. E nesse processo de reprogramação, o que que a gente faz? A gente vai lá reeducar aquilo. Imagina que o profissional, junto com a pessoa, vai entrar nesse quartinho, na mente subconsciente, e vai limpar esse ambiente. Vai fazer uma limpeza. Vai tirar as coisas que não prestam dali, vão pegar aquelas malas e devolver para quem deu essas malas. É, eu falo que malas, né? Mas vamos pensar que são as crenças. Imagina Sim. que foi uma crença lá, o pai falou que rico é tudo ladrão. A gente vai pegar essa malinha pesada e vai lá, pai, ó, isso daqui é seu, não me pertence, eu tenho um entendimento diferente, eu entendo que você falava isso por causa daquilo. Então vai ser uma reeducação. Reeducação é a gente entregar o que não é nosso para quem pertence, né, ali, e tirar aquela parte sua que está ali naquele aprendizado da infância, de onde aconteceu aquela crença, e ensinar para aquela criança, para sua criança, que não é assim. Mostrar para ela o futuro, trazer ela para o futuro e falar assim: olha só, a gente trabalha nisso, nós temos esse grande potencial, nosso sonho é viajar para fora, é comprar esse carro, é casar, e mostrar para essa criança que aquilo que ela aprendeu de sofrimento não faz parte mais hoje, não existe no hoje. E fazer essa criança, a reprogramação que a gente fala e reeducação é isso, é trazer essa criança para o meu lado. Porque quando a nossa mente sabota o que a gente está tentando fazer e que é bom, é a nossa criança fazendo birra e querendo ir para um lado que a gente não quer. Então a gente vai lá resgatar ela, trazer ela para cá, mostrar, olha só, o que a gente conquistou. Olha tudo isso. E na hipnoterapia a gente vai trabalhar essas partes, sabe? A parte da criança, de mostrar para ela, a parte do pai. Olha, pai, eu sei que você falou isso, mas isso não é minha realidade. Eu sinto muito porque você estava desse jeito, estava sofrendo com tudo isso. Então, além da reprogramação e reeducação, é você fazer as pazes com o seu passado. Isso é muito importante, porque tem pessoas que tentam ignorar o passado e não dá muito certo, porque ele sempre vai refletir na sua vida adulta. Então, é um modo de você fazer as pazes com o pai, com a mãe, com a sua criança, trazer essa criança do passado que está presa, porque se você viveu aquilo, é real. Não tem como simplesmente apagar. É a sua vida, você sentiu aquilo. Então tá gravado em você, no seu subconsciente. Então, a gente traz essa criança, tira aquelas malas que ela estava carregando dela, limpa tudo aquilo e mostra para ela um novo mundo que ela ainda não conseguiu acessar. Então é um resgate da minha adulta indo lá na minha criança e falar: ó, vem cá, deixa eu te mostrar. Não precisa me sabotar, não precisa achar que a gente não pode, não precisa sofrer para fazer dinheiro. Então, a reprogramação e a reeducação na hipnoterapia é assim, no reset, né? Você vai lá e reseta tudo, limpa tudo. E o quartinho, a gente coloca coisas que a adulta quer, não que ela foi vivenciando e colocando na vida sem querer, porque às vezes foi sem querer mesmo. Ela viu o sofrimento do pai, pegou aquele sofrimento e abraçou. Viu o sofrimento da mãe, abraçou o sofrimento. E acha e tá vivendo aquilo como se fosse dela. E não é dela. Então, é limpar as crenças, os aprendizados,
Trazer o da vida adulta de hoje no subconsciente e plantar lá, ó, colocar. Imagina que a gente entra num quartinho, tira tudo a bagunça, reforma ele, coloca ele com a decoração de hoje, minimalista, lindo, de hoje, não Uhum. aquela bagunça que tava. É por isso que a pessoa muda completamente. Tem gente que fala pra mim: Nossa, eu tô irreconhecível das pessoas falarem pra mim: Você, não sei o que aconteceu, você virou o quê? Um clone? Uhum. Você tá muito diferente. E eu sei, porque eu já vivi isso na pele, né? De pessoas que eu conheço, assim, há 20 anos, mandar mensagem pra mim e falar: Caramba, se eu visse você na rua, eu acho que eu não sei se eu conseguiria conversar. Ou se a gente teria um tipo de diálogo, porque é muito diferente. Parece que Uhum. eu tenho o seu eu do passado e o seu eu de hoje, e eles são opostos. E por quê? Porque o eu de hoje, no subconsciente, é o de hoje, não a criança que eu fui. A criança que tinha traumas de relacionamento, de dinheiro, a criança que tinha muita escassez, que não sabia o que era ter conforto na vida, ou que não merecia conforto, todo mundo merecia menos ela, entendeu? Eu já vivi essa fase adulta também, de escassez, de dinheiro entrar e já sair. E eu ficar, caramba, mas estava aqui agora. Como assim carro estragou? Como assim uma dívida apareceu e eu vou ter que pagar essa dívida? Isso tudo é autossabotagem. E o mundo externo, ele reflete o que você tem dentro. Então, se dentro você tem medo de ficar sem dinheiro, você vai ficar sem dinheiro. Se dentro é só aquela comidinha ali, não posso comer uma comida num restaurante francês, uma coisa mais gostosa por causa do valor, é isso que vai acontecer. O interno está refletindo o externo. Você é como se você fosse um imã. Nós somos um imã. Tem gente que fala assim, a gente atrai o que a gente quer. Não, a gente atrai o que a gente é. É o que está dentro. Você vai atrair exatamente quem você é. Ou o que você está vibrando. E é verdade. E às vezes, o que você está vibrando é só autossabotagem. É só não merecimento. Eu não posso, eu não sou digno. Ou imagina cair um Pix de 100 mil aqui na minha conta. O que eu vou fazer com isso? Sim. Só de pensar isso, né? O que eu vou fazer com isso? Já é uma trava. O que eu vou fazer com 100 mil? Uhum. Caiu agora. E aí a pessoa começa a se auto-sabotar. E tem como mudar tudo isso. Uhum. Tá. Olha só. Tu falou um ponto agora que eu gosto bastante. Que é a gente é um espelho, né? E eu gosto muito disso. E já que o externo ele vai refletir o que tá no interno, como é que a gente pode mudar esse interno para algo que a gente quer vir a ser? É engraçado, tá? Mas eu apliquei na minha vida e falo para as pessoas aplicarem. Sabe aquelas pessoas que falam assim, ser para ter? Você precisa Uhum. ser antes de ter. Isso é verdade, não tem como fugir É. disso. Sabe por quê? Esses dias eu tava falando pra minha mãe, mãe, você precisa fazer a sua carteira de motorista, porque você fica desejando um carro, né? Como que o universo vai te dar um carro e você nem Boa. tem carteira pra Uhum. dirigir? E aí ela fica, sim, eu vou fazer. Você nunca faz, né? E é verdade, porque como é que vai aparecer uma pessoa incrível na sua vida se você tá num padrão tóxico, você não sabe se relacionar com uma pessoa incrível, você não é uma pessoa incrível. Uhum. Às vezes dói falar isso, mas assim, é uma realidade. Como é que você. É igual o exemplo do Pix. Caiu 100 mil na conta. O que eu vou fazer com 100 mil? Não sei. O que eu vou fazer? Vou comprar qualquer coisa, vou comprar roupa. Uhum. E a pessoa não está preparada. O espelho funciona assim. Primeiro, tem gente que fala assim: como que eu vou me relacionar com pessoas empresárias? Ou pessoas que frequentam bons lugares? Como que eu vou fazer isso para me conectar com essas pessoas? Ela vai ter que se tornar. Porque se ela não se tornar e ela entrar num ambiente lá, lugar de network com empresários, e ela não se sente bem sendo empresária, ou ela não sabe nem conversar, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ficar excluída, encolhida, ela não vai conseguir nem olhar para as pessoas para dialogar. Então, você tá vendo como a identidade dela não está
fixada nela. Ela se vê como se o eu dela estivesse aqui e ela aqui. Ah, eu visto essa identidade aqui pra falar com as pessoas, mas eu sou essa aqui, ó, encolhidinha aqui no meu canto, ninguém fala comigo e eu fico aqui. Então, essa pessoa, ela tem não é um desequilíbrio, mas é como se a identidade dela, ela não vestiu a identidade, ela ainda não sabe internamente quem ela é, tipo, os valores. O que é inegociável para essa pessoa? Ela não negocia de jeito nenhum. E ela bate na tecla até porque ela é isso, ela assumiu quem ela é. Então, quando a pessoa não sabe quem ela atrai qualquer coisa, várias coisas ao mesmo tempo, bom, ruim. E aí, às vezes, ela fica assim: ah, eu sou dedo podre para pessoas, eu sou dedo podre para oportunidades, eu só vejo a oportunidade quando ela passa por mim e já foi embora. E não é, porque ela ainda não sabe quem ela é. E como mudar isso? Vai ter que fingir até se tornar. Exemplo, uma pessoa que não consegue falar em vídeos nas redes sociais, ela quer vender o trabalho dela, só que ela não consegue fazer os vídeos. Ela vai ter que fingir que sabe fazer os vídeos, vai ter que falar, vai ter que treinar todos os dias. Ela vai ter que falar sozinha, ouvir a própria voz. Eu quero me vestir melhor. Ela vai ter que comprar roupa, se vestir. Nem que ela faça essa prática em casa. Nem que ela vai no mercado bem vestida. Coisas pequenas até ela se acostumar. Porque é difícil mesmo. A pessoa vem de uma realidade totalmente oposta do que ela quer, do que ela almeja, e de repente não tem ninguém para falar assim, ó, faz isso, faz aquilo, né? Qual é a prática de verdade? Então, seja para você ter, ser. Precisa ser mesmo. E às vezes você vai ter que fingir. Vai ter que fingir que você fala bem. Você vai ter que fingir que você é popular, que você é super sociável. Vai ter que fingir que você usa aquele tipo de roupa mesmo. E até você, por causa da identidade, lembra? Às vezes é difícil uma pessoa que veio de uma realidade de muita escassez, pobreza, muita timidez, pessoas muito tímidas. É muito difícil para elas se imaginar sendo diferente. E então o que ela vai ter que fazer? Fingir. Até aquilo normalizar nela. Até ela sentir que, eu tô suando aqui, mas ninguém tá vendo. E tá tudo certo. Tá todo mundo acreditando, até eu tô acreditando, você entendeu? Sim. Então, é uma prática do dia a dia de fingir até que se torne real. E isso a gente tem que fazer mesmo, porque senão a gente vai sempre ceder ao sofrimento, de as pessoas vão me olhar, eles vão perceber e eu não vou fazer. Não, você vai ter que fingir. Tá, ó. Então vamos lá. Aí tem dois lados aí que a gente pode olhar pra isso de fingir até ser. A parte em que ela vai estar fingindo pra ela mesma, e isso vai trazer na mente dela que, cara, eu tô mentindo, por que eu tô fazendo isso? Mas uma pessoa que já tá assistindo esse vídeo há um tempão, muito provavelmente ela já procurou sobre essas questões sobre identidade. Beleza. Mas eu quero partir pra segunda etapa, onde que ela tem o medo do externo. Pra ela tá tudo bem fingir. Pra ela tá tudo bem dizer que ela vai se tornar essa pessoa. Ok. Mas ainda tem um resquício daquilo de o que as outras pessoas que estão do meu lado vão pensar? Como é que elas vão reagir? E eu sei que no momento que a gente está da nossa vida, eu e você, ou algumas pessoas que já estão mais espertas, e eu não estou colocando a gente num degrau a mais, não é isso. Eu só estou querendo puxar essas outras pessoas para mais próximo dessa realidade. Como é que essas pessoas, elas podem olhar para isso e não ligar? Ou até mesmo de entender que vai ter essas pessoas que vão julgar. O que tu diria para essa pessoa? As pessoas vão falar. Ela já tem que ter essa ideia na cabeça dela de que todo mundo vai falar. Eles vão falar se você fizer, eles vão falar se você não fizer. Então, se você pensar que todo mundo vai falar, meio que não vai importar. Mas eu sei que é difícil. Eu sei, eu já passei por isso. E eu já passei por momento de todo mundo tá falando, tá contra mim. De não ter uma pessoa assim que você fala, poxa, nem minha mãe. Isso pode acontecer mesmo. Só que você tem que ser fiel a você, você tem que ser resiliente com você mesmo. Todo mundo pode te xingar, te criticar, te maltratar, mas você não pode fazer isso. Se você fizer isso, você tá sendo um traidor
Uhum. Você tá se traindo. Todo mundo pode nos trair, mas a gente, por que que eu vou fazer isso? Só porque todo mundo tá indo contra, por que que eu vou ser contra mim? Eu já cheguei nesses pensamentos de falar, caramba, eu sei que eu tô certa, mas até a minha família duvida? Será? Aí e daí? Tá Uhum. tudo bem, eu acredito em mim. Só preciso de Deus e eu mesma. E uma coisa que eu fiz na minha vida que melhorou muito em 30 dias, é uma dica de ouro aqui, ó. Hum. Pegue um caderno e escreva 5 valores seu, inegociável. E você vai colocar na frente o que que significa cada valor ou cada princípio. 5. Todos os dias pela manhã você vai escrever, mesmo que fique ali, ó, repetitivo, por 30 dias. Eu sou resiliente. E coloca com as suas palavras embaixo o que que é ser resiliente. Eu me valorizo, eu sou confiante. Coloca várias coisas que você acredita que você é, ou Hum. às vezes você nem acredita que você é. Você só quer ser daquele jeito, mas você ainda não chegou naquilo. E escreva isso pela manhã. Vai chegar um momento que você vai se tornar inabalável para você mesmo. Não vai importar se as pessoas te excluírem ou te cancelarem. Não vai importar. Você vai estar tão blindado com você mesmo que você vai falar: caramba, tá bom, não é pra você. Uhum. Ah, tá bom, pode me criticar. Eu cheguei em um momento que eu tinha muito medo disso. E eu cheguei no momento de que eu virei a chata. Eu virei lá vem a maluca falando isso e aquilo outro, de mentalidade. E aí eu só parei de falar para aquelas pessoas e continuei falando para outras. Boa. Porque, ok, não fazia sentido para elas. Um dia não fez sentido para mim. Eu não estava pronta. Mas chegou um momento que eu falei, caramba, é isso. E mudei. Então eu acho que você tem que ser fiel a você, sabe? Não importa o que aconteça, você não pode ser seu inimigo. Você tem que estar com você. E você tem que vencer isso. E sobre as pessoas falarem, elas vão falar. Eu sei Uhum. que dá medo. Vai com medo mesmo. E daí? É você e você. No final das contas, você sabe, né? Quem vai Uhum. pagar suas contas? Quem vai ir no caixão quando morrer? Alguém vai por mim? Não vai. Então, já que todo mundo vai morrer mesmo, vamos fazer. Vamos fazer acontecer. Acredite em você, sabe? Seja resiliente. Não importa o que os outros falam. Não importa o que os outros acham sobre você. O que importa é você. Se for mentira ou verdade, e daí? Tem que ter o mesmo peso, sabe? Você não pode se trair. Isso eu tenho, assim, como convicção. Mas eu já fui a pessoa que se traiu. Hum. Eu já fui a pessoa que cedeu às opiniões. E eu vi que não adianta de nada. Não adianta ceder ou não. Você vai chegar no seu objetivo. Coloca ali o seu objetivo na cabeça e segue. Sem, sem duvidar, sabe? E esse exercício da escrita, ele me fez olhar para dentro de mim e fortalecer quem eu sou. Porque eu tinha dúvidas sobre várias coisas. Será que eu tô no caminho certo? E se eu tentar e der errado? Quando eu fiz o exercício, eu pensei, se der errado, é experiência. É só mudar o roteiro, o caminho, e tá tudo bem. Você não pode se trair. Uhum. Essa tua frase aí é muito boa. Você não pode se trair, realmente. É porque as pessoas elas olham tanto pra fora, esquecem de olhar pra dentro de si, por medo. Por medo, né? Eu vivo falando isso aqui no podcast, eu sei que eu choro uma olhada várias vezes sobre esse assunto, mas ele é muito pertinente. De olhar pra si, de perceber, pô, qual é o meu problema? Por que que eu tô olhando pra que as outras pessoas vão pensar de mim? Eu vou morrer sozinho. Vou morrer lá no caixão. Não vou levar essas pessoas nem vão me enterrar, nem vão estar no meu enterro. Então, assim, e eu entendo que existem duas divisões aqui. As pessoas que estão em normalidade e as outras pessoas que têm algum tipo de psicopatologia. E essas aí, elas podem se tratar. Mas essas pessoas que estão na normalidade, elas podem olhar pra dentro de si, perceber, pô, por quê? Qual é o meu ganho aqui de não estar fazendo ainda? Porque existe. Mas aí eu quero falar também sobre aquela pessoa que está fazendo. Está fazendo acontecer. Mas essa mulher ela não tem nenhum resultado. Não chega, não chega, não chega. Existe algo que está impedindo essa mulher?
E veja, eu tô falando daquela que está fazendo tudo correto. Será que... Porque deve ter pessoas aqui agora que estão falando, não, mas... Pô, eu sou uma pessoa correta, eu trabalho, mas eu não consigo ver o dinheiro. O dinheiro não flui, o dinheiro não chega, sempre acontece alguma coisa, como a gente acabou de citar. Mas para essa pessoa que está fazendo tudo direitinho, o que falta para ela? Às vezes são uma combinação de fatores. A primeira é a ambiência dela. Ambiente, muito bom. Às vezes ela mora com pessoas que estão totalmente o contrário. São pessoas que estão gastando, que estão indo festar, que estão fazendo um monte de coisa que ela não quer, mas ela está convivendo com eles, ela está compartilhando a energia dela, a frequência dela ali. E às vezes ela até compartilha os planos dela e essas pessoas vêm com um balde de água e faz ela até duvidar sobre ela. Então ela não está ali fixa na mente dela, sozinha com a energia dela, sem dissipar nada, sem ninguém sugar a energia dela e a frequência dela. Às vezes é a ambiência. Às vezes é a falta de posicionamento também na vida. Por quê? A pessoa que ela quer prosperar, ela tem essa sede de prosperar, ela sabe que ela pode, ela precisa de posicionamento. E às vezes posicionamento é você dizer não para as pessoas. Às vezes pessoas que você ama, às vezes pessoas que você convive, conhece e às vezes pessoas que você não conhece. E você tem que dizer não sem se justificar, sem ficar implorando para a pessoa entender o seu lado. E isso dói. Imagina uma pessoa que aprendeu que não merecia nada, não merecia as coisas boas, merecia ali só ter uma vidinha comum e nada além disso. Ela tem uma dificuldade de se impor, de posicionamento. Até o jeito dela chegar nos ambientes não é como deveria ser. Não é se sentindo merecedor daquele lugar, daquele ambiente. E se posicionar faz parte disso, faz parte de você, às vezes, fechar alguns tipos de portas e abrir outros. E às vezes a pessoa, ela não tem esse posicionamento, ela é uma pessoa que, por falta de dizer não, ela flerta, né, com coisas que não deveria, com ideias que não é para ela, com crenças que não é para ela. No fundo, ela fica quanto mais ela se debate, mais ela se enrosca, se enrola na teia de aranha ali, sabe? Dizer não é uma delas, se posicionar é uma das coisas, a ambiência. E também a outra coisa tem gente que, para trabalhar para os outros, eles acordam cedo, eles têm disciplina porque eles são obrigados. Sim. E para trabalhar para si, eu vou acordar 11 horas. Vou tomar meu café e lá por umas 2 horas eu começo. Então, às vezes, ela tá faltando ela mudar como ela lida com a vida dela, com o negócio dela. Eu sei porque eu passei por isso. Para os outros, eu me dedicava. Eu dava ali, todas as minhas horas do dia pro negócio dos outros. Agora, quando era pro meu, eu não acordava cedo, era uma bagunça, uma rotina bagunçada. Quando eu entendi isso, que para os outros eu fazia com excelência e para mim eu não estava fazendo, eu mudei isso. Eu comecei a acordar cedo, a fazer todas as coisas que eu tinha que fazer, ir para academia, ir lutar, me alimentar bem, dormir bem. Então, às vezes, a pessoa tá lutando, mas ela tá meio avoada, meio assim, na bagunça. Ela não consegue limpar a casa, organizar a casa, não consegue organizar as finanças. Ela tá gastando à toa em coisas que traz um conforto temporário. Você entendeu? Então, é um conjunto de coisas. Além de você aprender que alguns ambientes não é para você e você tem que dizer não e sair de lá, algumas amizades também. Às vezes você precisa ser o diretor ali das suas finanças e saber para onde seu dinheiro está indo. O que fica agora, o que eu preciso cortar, que não está me gerando nada, só gasto. Então tem que ter essa maturidade emocional, que às vezes falta, às vezes a pessoa acha que ela precisa ser só braçal. E não é bem assim, às vezes ela precisa dominar as finanças dela, saber para onde está o dinheiro, onde está investido, para onde está indo, os gastos. Eu vejo assim, até coisas de famílias, né? Da minha família.
Eu vejo pessoas que, poxa, eles constroem impérios, mas as finanças, o mesmo tanto que entra, ele sai correndo, o dinheiro foge deles, porque eles conseguem ser o operacional, fazer acontecer, mas não sabe lidar com dinheiro. E para você saber lidar com dinheiro, você vai precisar estudar. Você vai precisar separar um tempo e estudar onde eu invisto meu dinheiro. O que eu estou gastando que não deve, não faz sentido mais. Eu tive esse encontro comigo mesmo das finanças, né? E é difícil, principalmente quando você não tem nem na escola ninguém na família que faz isso. Como é que você vai Uhum. fazer? Você é o primeiro a fazer, então tem que estudar isso também. E a maturidade emocional é isso, sabe? Você saber como lidar com o seu dinheiro. É se relacionar com o seu dinheiro como se ele fosse uma pessoa. Se você parar pra pensar, se o dinheiro fosse uma pessoa, como é que eu lido com essa pessoa, né? Tem gente que, assim, ele entra e ele manda embora. Em coisas fúteis. Cara, muito Coisas bom. que Uhum. você pensa, poxa, foi tão temporário. Por exemplo, eu já tive esse exemplo, assim, de falar, né? Ah, achar uma academia caro, de, sei lá, R$ 150 por mês. Mas uma pizza de Uhum. R$ 150 no final de semana, todo final de semana, é barato. Então, assim, olha pra isso de verdade. Com maturidade. Eu sei que pizza é bom, eu gosto, mas olha com maturidade pra isso. Tem uma coisa que me pega muito e eu acho que vai pegar bastante pessoas aqui. Eu gosto muito de falar do ambiente. E tu tocou assim no ambiente perfeitamente. Mas tem pessoas dentro do nosso ambiente que é muito desafiador que tu deixe pra lá. Como, por exemplo, namorado, marido e por aí vai. Como é que a gente consegue, como é que essa mulher conseguiria lidar com esse marido que está deixando ela pra trás? Ou se empurrando, na verdade, como se fosse uma âncora. Uma âncora, vai, melhor. Como se fosse uma âncora. Não, ela faz de tudo, de tudo, de tudo, mas esse cara continua uma âncora. Ou ele tá ali devagarzinho, ou ele tá realmente parado. E é difícil, tá? É bem desafiador esse tipo de conversa, com certeza, porque vai dependendo do tipo de casal aqui. Mas vamos abranger todo mundo. Qual seria a melhor forma de lidar com essa pessoa, com esse cônjuge, para que isso vá pra frente? O que essa mulher precisa olhar? Hoje em dia, o mais, assim, eficaz é a mulher aplicar uma comunicação feminina com esse homem. Uhum, Porque se ela combater, se ela entrar no combate com ele, ela vai afastar e vai piorar a situação. Porque imagina você ter que ensinar ou querer obrigar a pessoa a melhorar. Imagina isso. É difícil, né? Porque você uhum, pensa, caramba, é para você melhorar. É para você enriquecer, pra gente enriquecer juntos. E a pessoa, ela se ofende com esse tipo de conversa. Então, nesse caso, eu aplicaria uma comunicação feminina. Eu falaria com esse homem de uma forma totalmente diferente, mas assim, trazendo ele pro meu lado do que no combate. O combate vai afastar. hum. Então, aí a gente já teria que falar um pouco sobre a energia feminina e masculina, Ah, né? podemos falar. Vamos lá. Porque assim, quando o homem ele às vezes o homem tem trauma também. Todo mundo tem Uhum. É, trauma. todo mundo. E às vezes ele tem um trauma sobre pessoas que conseguem prosperar rápido e pessoas que ganham muito dinheiro e tal. E aí essa mulher, ela já tá com a consciência, o subconsciente alinhado para prosperar e para fazer dinheiro. Ela tá tendo uma visão. A mulher normalmente ela tem essa, ela observa as coisas de um pouco de um jeito diferente, Uhum. né? E esse homem ainda não tá ali pronto. Como que ela vai fazer para trazer esse homem pro lado dela? Ela vai falar, por exemplo, coisas que, ah, amor, gostaria tanto que a gente fosse lá naquele evento Uhum. de desbloqueio emocional. Sim. Amor, eu fiz um negócio, não pode falar que é terapia, né? Uhum. Terapia afasta. Um negócio, um exercício mental aqui que você deveria fazer. Vamos fazer junto? Então, Uhum. trazer esse homem pro lado dela, porque se é uma mulher casada, né?
Porque, às vezes, a pessoa tá casada com uma pessoa que é totalmente o oposto dela. Isso é muito difícil. É. Então, quando ainda não chegou nesse do oposto, eu iria trazer essa pessoa na comunicação feminina. E, assim, cada passo que ele desse, por mínimo que fosse, eu elogiaria aquela atitude. Eu falaria, caramba, Uhum. que incrível que você fez isso. Poxa, isso me deixou tão feliz. Perfeito. Então, isso não iria causar combate e atrito. E aí, gostou do corte? Se inscreve aqui no canal, deixa um gostei e comenta nos comentários o que você achou dele. E também, o YouTube está te recomendando esse vídeo aqui porque ele acha que você vai gostar, então clica aqui, tenho certeza, tá? E aqui embaixo também tem o nosso botão para você se inscrever aqui no canal. Muito obrigado e tchau, tchau.